Serginho, vamos fazer um negócio diferente assim hoje? Vamos Nós também. temos dois convidados especiais, além da nossa querida Mariela, Sim, que já está que aqui está aqui conosco. conosco, Muito porque bom hoje dia, é Maria o dia da Mariela. voz. A gente Bom já dia. está aqui conversando, ó. Muito tempo. Hoje é o É, mês. tá aqui, Esse é o tá lá. mês Da da voz. Dia 16 de A abril. gente já começou a usar a voz antes, né, Mariela? E Bastante. muito, e muito. Tava aqui, ó. Fonoaudióloga. Querida Mariela. Aqui, mulher fonoaudióloga. não fala muito. Eu aprendi Pensal. isso na minha história. Curta história, eu sou novo ainda. Eu aprendi, mulher não fala muito. Pensa alto o tempo todo, é diferente. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou me abster. Se você quiser, pode enfiar um pão de queijo na Não, boca então dele. vamos fazer o seguinte. Você Enfia já um pão de tomando queijo na boca agora, dele, você assim, quer uma um coisa cafezinho? assim. Você quer um cafezinho, Café, Carol? Se não, café eu não quero, não. Eu vou tomar água, depois eu vou pegar um suco. Mariela, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de conscientizar as pessoas a respeito da voz, a favorecer, a dar diagnósticos, a não demorar tanto para poder cuidar. Carol, é impressionante porque as pessoas... A gente usa o tempo inteiro, igual o pastor Serginho estava aqui brincando, o tempo inteiro a gente está falando, a gente acha que é natural, que Deus nos deu isso, que isso vai durar, mas como que a gente vai cuidar para que realmente a gente não tenha um problema vocal e quais são os sintomas que a gente pode ter como alerta? Eu acho que isso é interessante. E detalhe que a voz a gente tem que cuidar desde pequeno. Com toda certeza. Por causa disso, nós vamos convidar, nós temos dois convidados aqui que a gente quer dar um pão de queijo para cada um. É verdade, então. É o José e o Theo. E o Theo. Vem cá, galerinha, Vem cá com o tio E Uli. quem vai trazer o tio Uli? Aê! Dá um abraço, dá um abraço. Ô, Gente, dá um beijo, dá um beijo. Dá um abraço aqui, meu amigo José. Ô, gente, vem cá. Não, vem. Você Um tá pão forte, de cara. queijo pra você. Ô. Você quer um pão de queijo? Pega Aqui, ali um ó. pão de queijo, Serginho. Dá licença aqui, ó. Aqui Ô, a gente- gente. Ô, Mariela, já tem que cuidar da voz desde pequenininho. Sempre. Aí, Zé. Até porque tem muitas crianças que são roquinhas pequenas e os pais acham que isso é Cadê o normal. microfone pra gente perguntar o nome dele? Pois é, cadê Vamos lá. o microfone? Gente, aqui? esse Aqui. cabelo tá bonito demais. Aqui, ó. Dos dois, caprichando. Qual que é o seu nome? Então, E o seu? Então, José, Qual que é o nome do seu pai? Marcelo, Qual que é o nome da sua mãe? Vamos chamar a mamãe? ela, Graziela. Agora aqui, quantos anos você chama? Deu zebra. Bugou. olha lá. Aqui. Você tá feliz de estar aqui na TV? Sim. Aqui é o trabalho da sua mamãe? Sim. E você tá gostando de estar aqui na TV? sim, Você gosta de pão de queijo? Sim. Você é lá de formiga também? Você tem formiga aqui? Você é lá de formiga? Aqui, ó. Tem formiga Aqui. aqui, ó. Aqui, ó. Ô, diretora, fala com a gente aí, diretora. Bom dia. Bom dia. Que voz que é essa? Ó, De quem que é essa voz? de quem que é essa voz? ei, Oi, José. Oi, Theo. ei, mamãe, Dá um tchau pra ela ali, ó, na câmera ali, ó. Fala assim, mamãe, tô na TV. Tá pensando? Mamãe, tô na TV. Tô na TV, vai apresentar o programa Ô, hoje. José, fala, qual que é o recadinho que você tem que dar pra sua mamãe agora? Fala assim, mamãe, papai, amamos vocês. Pode falar. Aí, ó, isso aqui tá falando até em língua já. Esse aqui é o José, Ai, esse eu aqui é o fiquei muito Theo. feliz que vocês Olha esse menino vieram. bonito, gente. Meninos lindos. Ó, vamos dar um tchau aqui bem legal Dá assim tchau. pra mamãe. Manda um beijo pra Todo mamãe, mundo manda beijo junto. pra mamãe, manda vamos beijo ajoelhar pra- aqui nós manda todos. beijo pra Ó, mamãe. pra ficar todo mundo na Olha lá. mesma altura. Manda beijo pra mamãe e pro papai. Olha só. Um beijo. Manda um beijo, Theo. Um beijo. Dá um pão de queijo pra ela. Aqui, ó, Dá um leva, pão de queijo pra ela. aqui, ó, Dá um leva pão esse de queijo. microfone ali pro Ulisses Dá um ali. pão ó. de queijo. Isso. Você Vai tem lá. que vir mais aqui, Viu? viu? Olha Pode que ir. vida boa, gente. Aqui. Abração pra você, Aqui, viu, a Zé? pessoa- Abração pra você, viu, Theo? Olha, você vê, gente. Ô, gente, adoro. Adoro. Isso aqui, gente. Oh, a nossa Juma Marruá. E Com os filhinhos. Mariela, esses meninos aí, eles já são considerados já parte da sucursal Al-Qaeda Kids. Aqui. Não é isso, Grazi Faria? Sumiu. A Débora. Mais ou menos isso. Ô, Mariela, você falou assim, por exemplo, essa questão da voz rouca. A criança pode ter isso e isso não ser algo que seja natural. Normalmente não é natural. Uma coisa é a voz mais grave, a Sim. outra coisa é a voz É o rouca. caso da minha filha. Minha filha, ela tem uma voz mais grave, mais rouquinha.
mas a gente sempre levou, estava tudo dentro dos A conformes. mulher, eu, por exemplo, eu estou num processo de gripe. A minha voz está rouca hoje. Essa não é a minha voz natural. Mesmo tendo feito exercício gripada e tudo também, mais. Carol Malta? Não. Achei. A minha voz é rouca? Mas você tem uma intensidade, até pela questão de ser pastora, você tem uma intensidade um pouco mais elevada. Mas é tranquila, Normal. é tranquila. Agora, o que a gente tem que ver se essa rouquidão, ela pode Com ser... licença aqui, só à para vontade. falando que eu vou servir Carol Malta aqui, que ela vai tomar um suco aqui, que a Carol Que Malta suco gosta com do saudade, suco. né? Eu adoro. Aí, ó. Pronto, adoro. Viu só? Aqui a gente... Que bonitinho. eu Tô sou um gostando cara... disso, gente. Aqui, eu sou um cara educado. A gente é Obrigada, pobre, muito mas é obrigada. limpinho, Carol Malta. Muito entendeu? obrigada. Ainda mais que hoje é sexta-feira, e eu tinha essa mesa bacana demais. Não, o café é sempre uma delícia. E aí conta, Café Maria. com amarela Barulheta. Ah, Não obrigada. é qualquer coisa, qualquer Se tipo você de café. colocar um arroba assim na frente, você vai... Aí, ó, arroba café com Mariela E Parolina. eu já coloquei, vim logo pro café, olha que delícia. Tá vendo? E você sabe que você tá reestreando esse novo formato É aqui. sério, que Quarta-feira coisa que a boa. gente começou. Deus Novo abençoe. cenário. É o nosso terceiro cafezinho. Aqui, você não tem noção, essa mesa aqui, esse café da manhã, foi quantos anos de oração? Uns 2, 3 aí, fácil. Amém. Pra ela voltar. Ai, que coisa Tinham boa. tirado. E tem coisa mais gostosa do que conversar tomando um café? Agora, Ah, Mariela, dentro desse panorama aí que você nos passou, assim, do que é normal, por exemplo, falou da voz da Carol, dessa impostação, até dessa potência que ela tem. Muita gente deixa de comunicar o que quer porque não sabe nem colocar ali a voz como tem que ser. E isso para as questões mais básicas do dia, né? Eu só queria fechar com relação à sua filha. O que pode acontecer muitas vezes? A mulher, às vezes, ela tem uma fenda. Nós temos duas pregas vocais, que não chamamos de cordas vocais, são pregas vocais. Elas são pequenas, 1,5 centímetro, 1,7 centímetro. São músculos revestidos por uma mucosa. A mulher pode ser que não feche por completo, ela fica com uma fendinha, pode dar essa rouquidão. O que tem que observar é se essa rouquidão ela não acontece e gera no fim do dia um cansaço extremo. Chegar no fim do dia a voz está diferente. Isso No sim caso tem que dela, observar. não, porque ela fala também de com força, viu? Então, Não sei quem que ela puxou. Agora, as pessoas que têm essa... desculpa, retomando a sua pergunta, que você falou das pessoas que não se expressam até a direito. questão do tom, assim, de manter... Porque a gente tem aquele tom que é o adequado. Se eu falar muito acima daquele tom ou muito abaixo daquele tom, isso também me gera um cansaço vocal. Então, vamos supor, a minha voz é essa. Sim. Aí, se eu for começar a falar mais agudo o dia inteiro, imagina como as minhas pregas vocais vão ficar. Ou então, se eu começar a falar muito mais grave do que é o meu normal, também isso me gera um cansaço. O que é o adequado? Você perceber, é propriocepção mesmo. Tá percebendo se a voz tá bacana? Tá percebendo que essa voz ela tá se mantendo ao longo do dia? Eu estava vendo, elogiei os meninos em função do aquecimento vocal que eles estavam fazendo. Você vai usar a sua voz com mais intensidade. Você está preparando a sua voz para que ela fique no tom adequado para aquilo que é seu? Então, a gente tem a parte fisiológica. Aquilo que Deus nos deu, Sim. que é a característica vocal. Ok, o que eu posso fazer? É como se fosse um quadro pintado. Eu vou e coloco a moldura. A moldura que eu vou colocando são os harmônicos que eu vou melhorando, Sim. mantendo uma saúde vocal melhor, cuidando para que ela não se desgaste tanto, porque a gente vai envelhecer, a voz vai envelhecer tem também. alimentos que beneficiam, outros não Tem. tanto. O que a gente tem que observar? Tem o refluxo. É uma coisa que, às vezes, Ataca. passa despercebido. Eu tenho crises de refluxo. Eu já tive muito. Então, a gente tem que Pega observar o que acontece nesses momentos. O que o refluxo vai dar? Aquele ardor e, muitas vezes, aquele pigarro que não sai. Então, eu tenho que observar. Se eu tenho alguma questão de refluxo, eu vou ter que tratar com o médico para que isso não interfira na minha voz. Mas há alimentos que, se eu vou, por exemplo, se forem fazer uma apresentação de canto, alguns alimentos eles vão ter que evitar Come antes. bolo aqui, gente, antes de cantar. Com leite, né? Toma Come leite. bolo Leite, aqui com derivados de queijo. leite, Chocolate. achocolatados, bebidas uma- gasosas, bebidas que tenham cola, né? Coca-Cola, Pepsi-Cola, light, diet, tudo isso vai interferir. Há pessoas que falam que o café também interfere. Eu, particularmente, para mim não dá problema, mas para quem tem Sim.
a gastrite, para quem tem um refluxo, pode ter um problema. Entendi. O que a gente tem que perceber? A saliva tem que estar fluida. A saliva, ela tem que favorecer a produção da minha voz. Então, se tiver qualquer coisa que deixou a minha saliva mais viscosa, eu evito aquilo um tempo antes. Além do que, nesse ínter aí, a hidratação. Tem que a água o tempo todo. Fundamental. Ela é fundamental. Agora, eu queria perguntar, por exemplo, você é palestrante, né? A gente sai pregando. Tem determinados lugares que, infelizmente, o som às vezes não é tão bom. Às vezes ele é bom para o público, mas não tem um retorno. Eu falo porque eu já saí de ministrações rouca. Por quê? Porque eu não me ouvia. Sim. E por não me ouvir, eu falava mais alto. Porque, na verdade, as pessoas ouviam bem, mas eu não tinha retorno para mim. Você estava com o microfone? Tava com o microfone. Tá. Aí você tem que ter, sabe, quase que fazer isso aqui para ter uma propriocepção em alguns momentos. Sim. Porque você se escuta. Então você pode usar isso quando não tem um retorno. Sem retorno realmente é péssimo. Agora, e se não tem microfone? Que é outra situação. Às vezes a gente vai para um local, vocês vão pregar, eu Uma costumo... célula, uma pequena reunião. Isso, um workshop, alguma coisa assim. Imagine o local e faça 2 linhas, por exemplo, de uma quina à outra e da quina de cá à quina de cá. Tem um lugar onde elas se encontram. Sim. Aquele lugar onde se encontram é onde a sua voz vai ser projetada. Essa é uma dica que a gente pode dar. Então, vamos supor que aqui, eu não vou fazer porque eu estou com o microfone, mas se eu fosse falar para vocês nesse estúdio sem microfone nenhum, eu jogaria mais ou menos onde está aquela câmera. A câmera, que é esse Você ponto de ficaria ali? convergência Não, ali, né? eu posso ficar aqui e a minha voz ali. Eu projeto, tem exercício vocal Sim, para isso, né, sim. para projeção. Então eu projetaria ali a minha voz, porque é uma onda sonora, ela se propaga no ambiente. Então eu não Agora, preciso... Eu lembro o pastor Esforçar. Márcio sempre falando pra gente assim, o seguinte, ele sempre dava essa dica, ele falava assim, ó, você tem que pregar imaginando que tem uma senhora surda no fundo da igreja. Aí ele fala, Porque ela tem que você ouvir. tem que ter essa projeção de voz de forma que chegue lá no fundo da igreja, porque é uma senhora surda. E tem que ser de um modo, um linguajar simples, uma comunicação fácil, que até uma senhora tranquila vai poder entender. Posso te dar fazer uma outra observação? Claro, Faz de claro. conta que isso aqui é o microfone. Até pensando numa pessoa surda, se você coloca o microfone aqui... Cadê o microfone? Pega o microfone aí, gente. Só para exemplificar. Se Por você favor. coloca aqui, ela Sorvete. perde a leitura labial. Isso é um outro cuidado que a gente tem que ter. Sim. Obrigada. Por exemplo, na modulação, Então, por exemplo, muitas vezes, se eu fizer eles isso aqui, têm ó. dificuldade que normalmente eu fico com o microfone mais baixo. Então, se eu fizer isso aqui enquanto eu estiver pregando, falando, eu vou impedir que quem faça o apoio leia. Então, eu sempre coloco mais para baixo. Evitar fazer assim, evitar fazer assim. E até mesmo porque, por exemplo, quando você... E isso é quase que instintivo, né, Mariela? Quando você tampa ali, mesmo que a pessoa não seja deficiente auditivo, precise da leitura labial, aquilo ali ajuda até na comunicação, até na percepção das palavras, né? Eu observo muito, mesmo tendo, graças a Deus, a audição perfeita, normalmente a gente foca na questão dos lábios e fica fazendo esse... E essa articulação, articulação aí, ela também é importante até no cuidado da voz, porque isso protege, né? Muito. Uma outra coisa, voltando a falar da voz, você já viu pessoas que colocam o microfone aqui No quê? apoiado? No queixo. Primeiro que isso aqui atrapalha. Tanto você não está conseguindo... Você não vai articular, É. porque a voz ela tem que estar livre para sair. Então ela está livre, aqui o som sai pequeno e vai ser projetado nas caixas de ressonância que nós temos. Então eu tenho que... A articulação faz muito desse processo. Aí, eu colocando, tem impede, porque você vai ter que fazer mais de si, né? Exatamente, eu impeço isso aqui, além de ser muito feio. Né? Vamos verdade. dizer, é muito feio ficar com o microfone apoiado. Agora, E, Mariela, caiu minha faca aqui. Além do que, é meio nojentinho. Né? O microfone é muito... Tem uns microfones que fede, credo. Porque não tem jeito, muita explode, gente. não tem como. Então, se verdade. você coloca aqui e a sua boca está aqui, menos esse efeito chega ao microfone, pensando até em quem vai depois usar. Articulação. Quanto mais eu articulo, melhor sai a minha voz. Tem que tomar cuidado para ela não ficar exagerada e narcisista. Tipo um robô. Sabe aquela pessoa Falso. que fala assim, não é isso, mas uma boa articulação. Nós mineiros, o que acontece? Nós comemos Palavra. o fim. Uma dica,
pronuncie muito bem as vogais. Se você pronuncia muito bem as vogais, fica muito mais fácil e evita que a gente coma muito o final. Dá um Ajuda exemplo no aí, mineirês. vamos pegar aí. Ó. Ajuda no mineirês, né? Vamos pegar De tudo um exemplo. pouco. De tudo um Como pouco. que seria? De tudo um pouco. De tudo um pouco. De tudo. De tudo um De pouco. tudo um pouco. De tudo um pouco. E natural, de tudo um De pouco. tudo um pouco. É igual o pessoal com o filme lá, os Vingadores, do Avengers, né? O Ultimato, aí o pessoal tava falando que tava contando os minutos pra Contando os minutos? chegar. Junta tudo. Contando, é. Aí eu falei, gente, essa brincadeira aqui é só mineiro que vai entender. Só entender. Porque é Só não entender. seria contando, aí pegou Os- ali essa, né, contanos, né? Mas só Aí, quem também entende A senhora do não sabe- Marvel como para é que a entender. senhora passa na Savassi? Onde você vai? Onde você vai? Um cotô? Onde que eu vou? Agora, uma outra questão da voz, como ela tem que sair muito limpa, Sim. se ela ficar rouca por mais de 15 dias, é um alerta. Porque estou gripada, no meu caso. Gripei essa semana. Semana que vem eu tenho que estar 100% com a minha voz. Ela tem que estar menos nasal, esse padrão rouco de gripe tem que sumir. Mas ainda que, por exemplo, você evidencia o quadro gripal ainda. Por exemplo, Sim. essa voz mais anasalada e tal. Aí, dentro desse quadro, também é importante evitar o uso, né? Assim, você fica mais Ótimo caladinho, isso. né? Eu tenho que evitar o uso, mas como? Porque algumas pessoas fazem assim, eu não posso falar. Aí é pior, Aí é você tá pior, forçando porque muito. eu tô cochichando. O cochicho acaba sendo pior. Então, evitar o uso é, se eu vou usar o celular, eu vou diminuir. O que eu puder fazer, minimizando o uso mesmo de som, é a melhor escolha. ideal. Porque, Pode porque concluir. eu não posso fazer uma sobrecarga, tá tudo inchado. O que acontece nesse momento é que está inchado. Imagina, você caiu, torceu seu tornozelo. O que você vai fazer quando torce? Gritar. Inchou, além de gritar, ir ao médico, vai imobilizar. Você vai ter que maneirar. A mesma coisa com a voz. Você tem que maneirar nesse período. Casos de dor, quando a pessoa sente dor aqui, gente, pode fazer sua pergunta aqui, o WhatsApp tá aqui, ó, 31984029756. Aproveita que a Mariela Parolin está aqui para poder realmente explicar aí sobre a voz, tirar sua dúvida, enfim. Dores nunca são aceitáveis? Na voz, ela deve sair natural. Se tem uma dor, quais as dores que a gente tem que prestar atenção? Dor para engolir. Apesar de ser deglutição, tem uma parte do trajeto da voz e da alimentação que é semelhante. Então, se eu começo a ter dor para engolir, até a saliva é um alerta. Podem ser patologias que, se tratadas no início, evitam danos maiores. Então, dor para engolir, dor para falar. Falei muito e no fim do dia minha voz está... eu estou com um cansaço aqui, uma dor nessa região que está insuportável. Tudo isso tem que ser tratado. Primeiro com o médico, avaliando o que está acontecendo, e depois o fonoaudiólogo tratando. Agora, Marielle, por exemplo, no meu caso, tem algo que me irrita e sempre que acontece, a primeira coisa que eu sinto é a garganta ficar raspando. Fumaça. Esses benditos desses vizinhos que botam fogo no lote. Isso aí deve ser um demônio do fogo ali, não tem lógica. Gente, aquela fumaça é E pior que não Batata. tem como, né? Cigarro me incomoda. cigarro. Às vezes o vizinho está dentro da casa dele, né? Mas vai para a varanda, vai para a sacada e está fumando, aquilo chega na nossa casa. Incomoda muito mesmo. O que você puder naquele período, você fecha e aumenta a hidratação. Porque não tem outra solução, porque não é uma coisa que você está fazendo. Né? Então, dentro do que você pode tratar, você vai aumentar a hidratação naquele período e evitar falar. Quantidade de água diária. O detalhe é, muita água é o tempo inteiro, você está de quanto em quanto De tempo? golinho em golinho. Então, por exemplo, um copo desse a cada 20 minutos para vocês. Um copo cheio? Até aqui. Aí A vai cada tomando, 20 dá um minutos, vai golinho, golinho em fala, golinho. Porque a questão, enquanto eu falo, o ar está saindo. Se o ar sai, a boca seca. ressecando. Então, eu tenho que manter hidratado. A questão não é a saliva também ajudar? Ela está fluida? Então, eu vou hidratando. Tem gente Isso é perguntando fundamental. aqui, queria saber algum exercício para quem tem fenda. Vai depender muito da fenda, porque a fenda ela pode ser em ampulheta, ela pode ser posterior, ela pode ser anterior.
para cada tipo de fenda há um exercício específico. E aí tem que saber se é homem ou se é mulher. Entendi, Porque... tudo muito personalizado. Exatamente. O que acontece muitas vezes é, eu vi pessoal fazendo aquecimento vocal, tá, mas esse é seu tom? Se não for o seu tom, não adianta, pode até te prejudicar. Sim. Então, tem que ter, para essa pessoa que fez a pergunta, ela tem que ter uma avaliação com uma fono que seja especialista em voz, essa é a grande diferença, para que ela entenda que tipo de fenda é e qual é o tom de voz dela para que o exercício seja feito de forma benéfica e não prejudique ainda mais. Só para fechar, nós falamos, você falou lá sobre a torção do tornozelo, machucou e tal. Falamos o dia inteiro. Hoje aqui no programa, de tarde fiz uma reunião, de noite eu estou pregando e tal. Tem também exercícios para desaquecer, para relaxar também, não tem? Tem. Isso é importante conhecê-los, não é, Maria? O exercício de aquecimento, ele vai fazer com que, ele vai preparar, aumentar até a quantidade de sangue ali naquela região, né? Como se fosse um aquecimento. Sim. Eu brinco falando, não tem como a gente colocar o dedo aqui dentro e fazer uma massagem, então a gente, com os exercícios, faz essa massagem e a gente alonga essa região. Você tem que estar com essa região mais solta, cervical, ombro, é isso que o aquecimento vai buscar. E dentro, de novo, do padrão vocal que cada um tem. Terminou o dia, desaquece, alonga de novo, principalmente essa região posterior. E aí o exercício já vai ser num tom mais baixo. Você já vem com o exercício para um tom mais grave, porque aí já vai descansando mesmo. Essas são as dicas. São muitas perguntas, muita gente, pessoal do Paraná, de Curitiba, a turma aqui toda perguntando, mas o nosso Amazonas, tempo... todo mundo ali, gente. O nosso tempo, infelizmente, vai ter que voltar mais aqui. Com o maior prazer. Para tirar mais dúvida do pessoal. E tomar um café com Mariela Parolini. De tudo um pouco. É verdade. Mariela, que grande honra tê-la conosco. Obrigada, querida. Grande Deus te honra, abençoe. obrigado. Um abraço lá Amém. pro maridão, lá pra turma toda lá, viu? Muito obrigada, gente. Obrigado. Foi um prazer. Show de sucesso. bola, né? Muito bom, Obrigado. muito bom. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.